Bom dia a todos. Bom dia. Que o nosso Mestre Jesus, os nossos benfeitores possam nos envolver nas melhores vibrações neste momento de reflexão. E primeiramente agradecemos ao Márcio pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui trabalhando no 29º, né? 29º Coerem, e agradecemos pela oportunidade. E a proposta, né, o tema do encontro é um tema muito pertinente. É um tema que estamos sedentos por essas palavras de bênçãos do Cristo. E hoje, né, nós vamos trabalhar a expressão que está no capítulo 16, versículo 33 de João, mas tem de bom ânimo. Hoje o nosso tema é, mas tem de bom ânimo. E o nosso tema nasce desse versículo, como eu falei agora. E é um versículo muito bonito, porque quando Jesus disse essas palavras, ele estava fechando um conjunto de orações, um conjunto de orientações, um conjunto de, como posso falar, recomendações. Quando nós lemos o capítulo 16 de João, nós vamos observar que é aquele momento em que o grande mestre reúne a sua equipe, reúne os seus trabalhadores, anunciando que foi chamado pelo Pai Maior. Era hora de retornar. Então, é um diálogo, é uma conversa, como se fosse aquele orientador, condutor, que chega numa terra nova para iniciar um trabalho inédito, escala os seus trabalhadores e fala: ó, o meu tempo aqui está findando. A matriz mandou me chamar, tenho que retornar. E ali Jesus anuncia que deveria retornar para o Pai, anuncia que enviaria um Consolador prometido e que eles que conduziriam o trabalho passariam por aflições, passariam por dificuldades. Então, com muito carinho, com um sentimento, né, de um certo pesar de que aquela jornada no plano físico do Cristo estava terminando. E ele deixa as orientações para os seus discípulos, a partir dali, conduzir os trabalhos, enfrentar os desafios. E os discípulos ficaram assustados, porque eles estavam acostumados a ver Jesus, o grande mestre, realizando verdadeiros prodígios, curas, curando leprosos, endemoniados, andando por toda a Judéia, Galileia, disseminando as boas notícias, o teu evangelho. E aí chega esse momento do diálogo, da conversa, explicando aos seus discípulos que uma nova etapa iria começar. E no final do capítulo 16 de João, Jesus termina: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fecha a conversa com chave de ouro. E o versículo transcende. Transcende porque
as aflições não estavam circunspectas apenas aos trabalhos iniciados por Jesus que os discípulos conduziriam. Transcende porque todos nós passamos por dificuldades, passamos por dores, atribulações, turbulências na vida. E aqui nós aproveitamos, hoje, nosso segundo dia de seminário, a parte que nos compete de comentar junto com vocês é: mas tem de bom ânimo. E aí, preparando os estudos, nós observamos no livro Boa Nova, escrito, por Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Humberto de Campos vai nos trazer um diálogo, uma conversa entre Jesus e Bartolomeu, o seu discípulo, o seu apóstolo. E é um diálogo muito interessante, pertinente, porque reflete as dores, as angústias que Bartolomeu passa, reflete também as nossas dores e as nossas angústias. Conta-nos Humberto de Campos que Bartolomeu era um dos mais dedicados discípulos de Jesus, discípulo de Jesus. E desde o início das pregações, lá na região do Tiberíades, Bartolomeu entregou todo o seu tempo, toda a sua energia para acompanhar Jesus na divina tarefa de espalhar as bênçãos da Boa Nova. Entretanto, Bartolomeu era triste. Era triste. E inúmeras vezes, Jesus surpreendeu Bartolomeu em meditações profundas e dolorosas. Dolorosas. E aproveitando de uma circunstância, de um dia na casa de Simão Pedro, Simão Pedro estava atarefado com os familiares e precisava resolver questões domésticas com uma certa urgência. Jesus, observando Bartolomeu, aproveitou desses instantes para falar mais demoradamente ao coração de Bartolomeu. E aqui nós observamos o mestre, sempre de olho, observando a sua equipe. Aproveitou esses instantes e provocou um diálogo, provocou uma conversa mais amiga, mais íntima, junto a Bartolomeu. E Bartolomeu, muito tímido, ele comenta: mestre, eu não saberia dizer de onde vêm as minhas tristezas amargurosas. Não saberia dizer, mestre, de onde é que vem esse estado d'alma. Mas o teu evangelho me enche de novas esperanças. Me enche de uma energia inovidável. Quando, mestre, disse a todos nós que o vosso reino não era deste mundo, fui tomado por uma nova energia para encarar as misérias da vida na terra. Jesus, escutando esse desabafo, essa percepção da vida que Bartolomeu apresentava a ele,
E ele fala assim: mestre, por todos os lados, quando eu olho, eu só vejo o jogo das ambições. Quando eu olho, eu vejo a colheita dos desenganos. E, por final, a vitória do crime. A vitória do crime. Observamos aqui que o quadro psicológico do nosso amado Bartolomeu era um quadro, se não for depressivo, ele estava no estágio de pré-depressão. Sentia uma tristeza amargurosa, como ele declara, fel, né? Que traz um gosto bem ruim, definindo-se no campo do sentimento. Olha, ele se define no campo do sentimento. Há uma tristeza em mim, amargurosa. E ele, quando ele relata aqui, né, observamos que o olhar dele para a vida estava focado somente nas coisas ruins, nas dificuldades, reparando os erros, embora os erros, as dificuldades, as durezas da vida existissem, mas ele estava focado e conectado somente neste ângulo da vida. Olha que interessante. Sendo um dos discípulos mais dedicados do Mestre, se encontrava neste estado d'alma. E Jesus, observando o desabafo de Bartolomeu, Jesus comenta: fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas eu não quero senão acender, elevar o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. E aqui a gente para refletir. O Bartolomeu, apesar de estar neste estado d'alma, de tristeza, ele soube extrair do conteúdo evangélico as bênçãos da esperança. E aqui a gente observa os primeiros trabalhos de um processo de reforma íntima. Os primeiros trabalhos de alguém que quer mudar e está difícil. Ou seja, sentindo toda essa aflição, essa angústia, que nós vamos observar por quê, quais foram os fatores que levaram a isso, nós observamos que, em contato com o Evangelho de Jesus, Bartolomeu conseguiu extrair a esperança. A esperança. E qual que é a vantagem disso? Quando nós conseguimos extrair a esperança, nós eliminamos a possibilidade da revolta. Muitos especialistas comentam que uma das causas, eu não sou da área de saúde, mas, segundo os especialistas, uma das possíveis causas de depressão, de um quadro de tristeza aprofundado, prolongado, é quando a pessoa não aceita a realidade que vive, não aceita as circunstâncias que a vida impõe a ela, a determinados problemas, a determinados convívios, a determinadas situações dolorosas e, como um estado de uma revolta surda, silenciosa, ele se paralisa diante da marcha da vida. Bartolomeu, por isso que eu acho que ele não estava em quadro depressivo profundo, porque ele conseguiu extrair essa esperança. Olha que interessante, convivendo com o Mestre,
durante 3 anos, participando, acompanhando, presencialmente dos feitos maravilhosos, e mesmo assim ele trazia sua bagagem de dor e de aflição. Mas conseguiu extrair, como disse antes, a esperança. Embora não estivesse com o ânimo forte. Estava com a esperança, porém, qual que é o contrário de bom ânimo? Desânimo. Estava desanimado. Ainda estava desanimado para com a vida. E ali, ele vai conversar mais com Jesus. E Jesus vai explicar algumas coisas para ele. Vai explicar a dinâmica da vida aqui na terra. E Jesus coloca assim: Bartolomeu, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que nos conduz aos braços amorosos de Deus. Olha como Jesus é extremamente didático. O trabalho é a marcha. Só que esse trabalho aqui não é o trabalho remunerado, é o trabalho do dever e das responsabilidades que cada um de nós aqui temos junto ao Pai Maior. Ou é com a família, com a esposa, com os filhos, com a atividade social, em diversos setores. Cada um de nós aqui temos um conjunto de responsabilidades e deveres que não é somente em função do dia a dia, mas que faz parte do nosso processo de luta aqui na Terra. Isso Jesus denomina o trabalho, as responsabilidades, os deveres, é a nossa marcha. O que é marcha? A marcha é o passo, a passada ritmada. Não é? A marcha ela tem essa característica de ser ritmada. Todo dia está lá. Todo dia aquelas obrigações, aqueles deveres que eu tenho que realizar. A luta, diz o mestre a Bartolomeu, é a caminhada de cada dia. É a caminhada. São as questões que surgem naturais de uma vida ainda de um mundo de expiações e provas. E aqui Jesus traz ensinamentos para a gente. Os instantes deliciosos da manhã ou a noite serena com tranquilidade são pontos de repouso na nossa caminhada. Na atividade ou no descanso físico, há uma oportunidade para fazer o bem, levar uma palavra amiga, um gesto humilde. Tudo isso, Bartolomeu, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Olha o que Jesus está colocando. Há uma estrada pedregosa, há um trabalho, há a luta de cada dia, há os instantes de repouso, mas devemos aproveitar para praticar o bem. Aproveitar as horas de trabalho ou de repouso físico para levar uma palavra de consolo ou orientação amiga. E Jesus completa. E aqui é que está o detalhe. Em geral, os homens abusam desse generoso ensejo, antepondo, trazendo para frente, a vontade imperfeita,
frente aos desígnios de Deus, perturbando a sua própria marcha. É aqui que está o detalhe das aflições. Repetindo, Jesus esclarecendo a Bartolomeu: os homens abusam desse ensejo generoso para antepor a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Ou seja, nós, no exercício do nosso livre-arbítrio, às vezes, utilizamos do nosso querer, do nosso capricho, da nossa vontade fútil, não aceitando a vontade do Pai nas questões que nos circundam, insistimos em decisões equivocadas. Qual o efeito? Perturbamos a marcha da nossa caminhada. E ele fala que perturbar a marcha é diferente de perturbar a luta de cada dia. Por quê? Perturbar a marcha significa perturbar o conjunto de atribuições, de responsabilidades que tínhamos que fazer e desertamos. Fugimos, rebelados, porque Deus não ouviu, não atendeu os meus caprichos e os meus desejos. É aqui que nascem as pedras na nossa vida. É aqui que nascem as dificuldades. Quando reencarnamos, começamos a trilhar, topamos com a pedra, pensamos: que pedra é essa? Quem pôs essa pedra aqui? Não é possível. Essa estrada está toda mal cuidada, cheia de pedras, pedras de todos os tipos, pedras grandes, pequenas, podemos escorregar a qualquer momento. E aí vem a voz lá do fundo: foi você, companheiro, na jornada anterior, numa existência anterior, ou dependendo, até desta. Até desta. Muitas das pedras que encontramos na nossa vida são frutos da nossa imprudência nesta mesma jornada. Mas o mestre está esclarecendo num tom amoroso. Não está censurando. Está contando como é que é a vida. Está esclarecendo, está ampliando a visão do Bartolomeu. Não está julgando, não está censurando. Isso é importante. Bartolomeu observou aqueles dizeres de Jesus e Jesus arremata: o Google ali foi acionado do celular. Daí resultam, olha o que Jesus conclui com Bartolomeu: daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias, com o objetivo de retificação das faltas cometidas. Todos nós atravessamos isso. Jornadas ásperas obrigatórias para fazer o trabalho de retificação do trabalho, dos erros. Bartolomeu ficou maravilhado e disse a Jesus: Mestre, os teus esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Olha que pergunta, hein? Danadinho, hein? Danadinho, Bartolomeu. Mestre, o Evangelho de Jesus, o seu Evangelho, exige de nós uma fortaleza permanente? Eu fiquei pensando por que ele fez essa pergunta, né? Ele estava ali, ao vivo e a cores, vendo o mestre
disseminar o seu evangelho. E Jesus se revelava, mesmo com toda a sua simplicidade, a sua humildade, revelava para nós uma fortaleza inquebrantável. E Bartolomeu via isso. Deve ter pensado, será que, ao seguir o teu evangelho, eu tenho que agir como tu? Aqui são palavras minhas. Imagino que ele deva ter pensado assim. Será que o evangelho cobra de nós essa fortaleza suprema em que nem um vento, nem uma tempestade, nem um tufão nos abale, nos derrube? E aí vem o mestre, mais uma vez, de forma amorosa e didática. Bartolomeu, Bartolomeu, a verdade não exige. O Evangelho não poderia reclamar dos seus discípulos estados especiais. Ou seja, aquela fortaleza vigorosa e constante é um nível espiritual que nós vamos chegar lá. Ainda não é o momento, mas vamos percorrer esse caminho. Mas Jesus não deixa de faltar com os ensinos. Porém, disse Jesus a Bartolomeu, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços marcantes nas atividades de cada dia. Olha que interessante. A alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes em nossas atividades de cada dia. Jesus não está exigindo a fortaleza permanente. Exige de nós que, pelo menos, sejamos alegres, confiantes, tendo uma coragem maior diante das circunstâncias da vida. E é muito bonita essa conversa, por quê? Aqui é como se fosse um atendimento fraterno. É um atendimento fraterno. O Bartolomeu conseguiu extrair do Evangelho apenas o estágio 1, esperança. Vem o mestre, observando a dificuldade do discípulo, aproxima-se do seu coração para dar um empurrãozinho, fazer o que? Como a linguagem da informática utiliza, um upgrade, elevar o estágio dele, sair do estágio da esperança com desalento para atravessar a coragem e a felicidade. Jesus observa que Bartolomeu só deu conta de uma parte do trabalho. Precisava avançar mais. E o mestre vem ampliar as possibilidades de Bartolomeu. E conta ele, a coragem, a alegria, a esperança devem ser traços marcantes. Temos que lutar, gente. Temos que lutar para viver com o mínimo de felicidade. Coragem é fundamental. Esperança imprescindível. Porque se abrirmos mão desses componentes do bom ânimo, não vamos nem sequer levantar da cama, pôr o pé no chão, nos arrumar para enfrentar os desafios da vida. Então Jesus não exige, aponta possibilidades, caminhos,
mas há um trabalho a ser feito por todos nós. Nós temos que caminhar com os nossos próprios pés, embora haja o auxílio, haja o amparo espiritual, muito mais do que imaginamos, muito mais do que nós possamos imaginar. Os bons espíritos sempre nos ajudam, sempre nos acompanham, sempre nos sugerem. O problema não são eles, são nós, com os nossos conflitos, desafios. E Bartolomeu ficou maravilhado. E nessa conversa e nesse diálogo, Jesus aproxima-se mais de Bartolomeu. E Bartolomeu vai se abrir mais um pouco. Olha que interessante, né? Quem provocou essa conversa não foi Bartolomeu. Quem provocou essa conversa foi Jesus. E às vezes encontramos um companheiro de lida, de trabalho, um membro da família, numa situação angustiante. Nós não movimentamos. Muitas das vezes nem sequer percebemos que ali há uma angústia, há um conflito. E Jesus generosamente chegou próximo a Bartolomeu com o objetivo de ajudá-lo. Ele estava aqui num quadro de tristeza profunda, amargurosa, e era um bom trabalhador. E Jesus se aproxima-se mais ainda, e Bartolomeu se abre também. Bartolomeu se abre mais. Olha que interessante. Bartolomeu pergunta: Mestre, e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Não seria justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Então aqui nós observamos 3 pontos que Bartolomeu abre para Jesus. A primeira, dificuldade na profissão, dificuldade no trabalho, do ganha-pão. Ele tinha uma percepção que tudo lutava contra ele. E às vezes a gente tem essa percepção, né? Nossa Senhora, você acorda de manhã, encontra uma pessoa, te fala coisa, aí meio-dia é outra topada, mais para tarde é um trupicão. Você fala, Pai amado, tem dia que a gente fala assim, não, esse aí a gente põe na conta, que a gente já nem sente mais. Não, isso aí, coitado, né? Tem dia que a gente encontra situações tão difíceis, pequeninas, como se fossem agulhadas. Não dá nem para brigar, não é? É para assim, não, eu vou ficar calado. E de situações mais adversas. Faz parte. A gente pensa, nossa Senhora, o mundo está contra mim. Hoje o mundo resolveu me destruir. Sou o alvo. Fica até com medo de sair na rua, né? Anda com cuidado, pisou no pé, desculpa por ter colocado meu pé debaixo do seu. Por quê? Às vezes, o mundo, né, as circunstâncias adversas nos testam, nos provam. E são as dificuldades do meio. Por estarmos fazendo bem, só por estarmos engajados nos trabalhos do Cristo, nos trabalhos da doutrina espírita, já tem uma cota. Então, já tem uma cota. Já tem uma parcela, porque são aqueles inimigos do trabalho do Cristo. E tem a outra cota, 80%, né? Dos nossos desenganos, das nossas atitudes equivocadas, que
criamos a sintonia com essas situações. Então aqui observamos que a sintonia, a mentalidade de Bartolomeu estava muito conectado com os problemas, principalmente problemas materiais. E por último aqui, nós vamos observar, ele havia perdido a mãe. Ele tinha uma dificuldade enorme em se relacionar com o pai e com os irmãos. Era uma relação áspera. Conflito, briga, discussões. Eles não aceitavam Bartolomeu estar trabalhando com Jesus. Bartolomeu não gostava dos negócios que fazia em Betsaida, na Judéia, em Cafarnaum. Havia um ambiente mental em Bartolomeu muito negativo, de muitos conflitos. E aí Jesus diz para ele: Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo, senão os negócios de Deus, nosso Pai? Quem sabe, Bartolomeu, os teus fracassos, as tuas perdas nos negócios, não significa que você deva se aproximar mais das coisas espirituais, que não dê tanto valor quando for lá vender os peixes, não seja tão exigente. E com relação à mãe Bartolomeu, temos que compreender que quando o pai maior chama um dos nossos entes, teremos que confiar na vontade maior, na vontade divina. Ou seja, Bartolomeu trazia uma dor por ter perdido a mãe. É uma dor que ainda existe, né, gente? Passado 2000 anos, muito presente e muito dolorosa. Perder uma mãe, perder um filho, perder um parente querido, nos perturba, nos coloca às vezes num estado de muita tristeza, de desânimo, porque às vezes aquela pessoa era o referencial, era a medida certa na nossa vida, tinha a palavra correta, e às vezes a gente perde o eixo. Mas isso não é um aprendizado também? Para que nós nos esforcemos a viver, a caminhar conosco mesmo e com aqueles que estão à nossa volta, que o Pai não abandona ninguém. E Jesus esclarece tudo isso a Bartolomeu. E aqui nós observamos o quê? Que Bartolomeu foi muito humilde, porque aceitou aquela aproximação de Jesus. Ele se abriu. É importante conversarmos com alguém de confiança, de respeito, que contribua, desabafar os nossos problemas. A gente não sabe tudo, tem alguém que já viveu mais, passou por mais problemas, que está firme e forte, que pode nos ajudar. Desabafar é importante. O desabafo aqui, como coloquei, né, aconteceu porque Jesus provocou. Olha que oportunidade bendita de Bartolomeu. Ele tinha um mestre ao seu lado, que foi sensível a ele. Então a gente vê o Bartolomeu muito humilde, muito aberto, aceitou essa oferta. Às vezes chega uma pessoa que percebe o nosso estado e a gente repudia. Não, estou bem, naquele tom de repudiar a pessoa, fechando a própria porta. Às vezes a espiritualidade trouxe aquele indivíduo para te falar as palavras, te dar uma dica importante e você se fecha. Estou bem. A gente vê que a pessoa não está bem. Coisa nenhuma. Então, viver a vida requer uma certa sensibilidade, de percepção, relacionando com o outro, conosco mesmo, com Deus. E nós temos que ter cuidado, porque o orgulho
o orgulho nos inibe. Ah, não vou falar isso não, eu não vou contar esse problema, tenho vergonha. Claro que passamos muitas vezes por problemas delicados que nós não podemos compartilhar com qualquer um. Não. Mas também não vamos tirar o direito de, nos tirar esse direito de conversar com uma pessoa mais sábia, mais ponderada, para aliviar a carga. Porque às vezes a carga de uma angústia, a carga de uma aflição vai desencadear num processo de doença física, de um distúrbio. Então, quando nós temos essa oportunidade de conversar, compartilhar as nossas dores, é uma forma de drenar, tirar essa energia pesada, descongestionar o nosso perispírito, os nossos centros vitais e permitir que a energia do alto flua. Porque às vezes a pessoa está tão angustiada que começa a dar torcicolo, é problema na coluna, problema no pescoço, e ela não sabe o que é. São as angústias. Não adianta ir para o hospital, não. Pode ir para fazer o tratamento emergencial. Mas o principal, olha para dentro de si. O que está te causando essa angústia, essa aflição? Às vezes é uma relação que não está bem resolvida. É o chefe intragável. São as dificuldades financeiras. Nós temos que dar conta desse processo de uma forma mais saudável. E aqui Jesus coloca, né, a importância da coragem, da esperança e da felicidade. Senão nós nos fechamos nesse circuito de problemas, dificuldades, e isso nos arrasta. Temos que gritar, opa, aqui é um ser imortal, estagiando na matéria, que está experimentando as dificuldades, os desafios da vida, mas eu me amo, amo a vida e eu preciso de um espaço para mim. Temos que também nos dar um espaço para pensar, refletir, tomar as melhores decisões. Tudo isso requer um ambiente mais tranquilo em nós. A agitação só perturba. E aqui a gente vê que Jesus faz, né, esse grande atendimento fraterno, esse esclarecimento, ajudando Bartolomeu. E aí, a conversa acaba altas horas da noite. E eles estavam na casa de Pedro, Simão Pedro. Bartolomeu se despede e pega a estrada rumo a Dalmanuta. Ele morava em Dalmanuta, ó. E na estrada, ele vai fazendo uma leitura daquilo que o afligia. Olha que interessante. Isso, gente, é o trabalho de reforma íntima. Bartolomeu soube nomear os seus problemas. Quantas angústias e aflições que passamos e não sabemos sequer nomeá-las. Sequer identificar o que me inoportuna. Por isso, é de fundamental importância mergulharmos em nós para fazermos essa reflexão. O que me perturba? O que me aflige? Onde é que eu sou bom? Onde é que eu tenho uma maior resistência? O Bartolomeu soube explicar. Esses 3 pontos eram o que estava causando esse quadro de tristeza amargurosa. Problema no trabalho, relação difícil com os familiares, a perda da mãe. São problemas que todos nós aqui passamos em certo grau. Uns mais, outros menos. Mas todos nós ainda temos esses problemas. E aí, Bartolomeu estava na estrada, pensando, e ele rememora a primeira pergunta
E ele diz assim: lembrava-se de haver perdido a mãe. Isso é na estrada de madrugada, depois de ter conversado com Jesus. Ele está fazendo as reflexões do diálogo. Lembrava-se de haver perdido a mãe. Refletiu, porém, com mais amplitude. E quanto aos desígnios, com mais amplitude quanto aos desígnios da divina providência. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Olha que interessante. Quando Bartolomeu faz essa pergunta para si mesmo, ele está mudando dentro do seu campo mental a lembrança saudosa e negativa da mãe e colocando essa ideia nova. Deus não é pai e mãe nos céus, buscando um consolo. Ele está trocando o pensamento negativo por um pensamento consolador. Trabalho de reforma íntima, nesse nível. E quantas vezes nós ficamos naquela lembrança amargurosa de que a pessoa fez há 25 anos atrás? Você lembra até do par de brincos que a pessoa usava. No dia que a pessoa desferiu as palavras infelizes. A nossa memória é terrível, né? Quando quer gravar, lembra até a posição das nuvens. Quando soltava, né? Lembramos de tudo quando alguém nos magoa. Esquecemos fácil, né? Das boas ações. Esquecemos das gentilezas, das palavras amigas, de consolo. Mas quando fere lá o nosso ego, fazemos um registro como se fosse um GPS para registrar mesmo. Do clima, das posições dos objetos. E aqui, qual que é a orientação? É trocar o pensamento. Bacana, né? Trocar o pensamento. E o bonito que ele coloca assim: refletiu, porém, com mais amplitude. O que Jesus fez foi o quê? Ampliar a visão dele. Nós vamos trabalhar isso na segunda parte. Nós vamos trabalhar. Quando nós estamos vivenciando um problema, nós não vamos conseguir resolver aquele mesmo problema no nível em que ele aconteceu. Quem fala isso é Albert Einstein. Nós temos que buscar outras fontes. O que você tem não vai resolver. É um problema novo, novinho. Não tem registro catalogado. Se você fizer, tomar as suas atitudes, não vai resultar em nada. Você precisa ampliar, ver de forma abrangente para encontrar a solução dos problemas. Foi o que aconteceu. Jesus deu novos elementos para que Bartolomeu fizesse uma releitura da sua vida e tirasse o sentimento negativo e colocasse o sentimento positivo. E ele não para não, agora ele empolgou. Está sozinho na viagem dele, né? E lá ele comenta, mais uma vez, recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos, pelo sangue, o aborreciam e o caluniavam. Entretanto, Jesus não era um irmão generoso e sincero? Ele faz uma outra pergunta para si mesmo, mudando o referencial. Não deveria levar ao pé da letra as agressões dos meus irmãos, porque não tem em Jesus o irmão sincero e generoso? É desafiador, gente. Mas a proposta do Cristo é essa. E a doutrina espírita nos dá subsídios, elementos para trabalharmos nesse nível. Esse é o trabalho que temos que fazer quando falamos em reforma íntima.
mapear, identificar o que é que me angustia, as pessoas que me perturbam e acessar o Evangelho para encontrar ali o medicamento na medida certa. No caso aqui de Bartolomeu, né, Jesus sugeriu felicidade, coragem e esperança. Se formos investigar melhor o Evangelho, vamos encontrar mais elementos. Só o que Jesus propôs a Bartolomeu, propôs a nós todos, porque a vida dele é um espelho da nossa realidade, ainda aqui na Terra. E ele muda o referencial, passando a enxergar os irmãos com mais tolerância. E ele pensou novamente. Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescas ou a avareza dos negociantes de Betsaida e Cafarnaum, comparado à luz do reino de Deus. O que ele fez? Foi identificando o problema e tirando o referencial, colocando o referencial daquela questão na informação trazida do Evangelho. Ou seja, o negócio mais importante para ele agora era o reino dos céus. Fazer o seu trabalho com alegria, com felicidade, que o resto Deus provirá. E aqui Humberto de Campos nos diz: sua alma estava clara. Bonito, né? Sua alma estava clara, o coração feliz e aliviado. A sua alma estava clara, o coração feliz e aliviado. Mudou. E eu pergunto para vocês, olha que interessante, isso que me intrigou, né? Intrigou porque a gente observa, a vida de Bartolomeu mudou? A vida dele mudou? Não, né? Continua a mesma, né? Mas o que mudou? Foi a sua visão, a sua interpretação dos conhecimentos, das circunstâncias da vida. Olha que interessante. E a partir dessa mudança de visão, de percepção, ali sim a sua vida muda. Ali sim começa a mudança externa às vezes. Os problemas são os mesmos. O pai, os irmãos, a mãe que havia desencarnado, os comerciantes avaros, né? De Betsaida e Cafarnaum. Mas o que mudou foi a interpretação, a leitura. Porque quando nós mudamos a sintonia, ao redor de nós começa também a mudar as questões. Às vezes, esses problemas que estavam presentes em nossa vida, que era o aguilhão para mudar, cumpriu o papel. E aí, às vezes, a vida retira esses problemas, porque já não tem mais serventia, já cumpriu com o papel, já cumpriu com a função. Outras vezes não, né? Mas nos dá conforto. Chega novos elementos, chega novos recursos, porque já estamos habilitados. Habilitados. Por isso que a vida, né, é uma estrada pedregosa que nos leva aos braços de Deus. Porque essas dificuldades nos sensibilizam, nos transformam. No Evangelho, capítulo 8, item 5, né, o espírito de Lacordaire comenta: quando Cristo disse,
Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão no mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas há poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. E é isso aqui que a gente vê na figura, na imagem de Bartolomeu. Na sua humildade, na sua dificuldade, aceitando as orientações, as diretrizes novas de Jesus. E aqui nós observamos que ele fez esse trabalho de mudança de atitude mental. E aí passaram-se alguns dias, Jesus estava trabalhando com os discípulos e chega Bartolomeu, todo eufórico, alegre, conversando. E os discípulos se espantaram, que não era da índole aquela atitude de Bartolomeu, Bartolomeu sempre fechado, retraído, conversando com um, foi fazer os seus negócios em Betsaida, em Cafarnaum, não reclamou dos vendedores, dos compradores de peixe, e todos ficaram maravilhados com aquela renovação. E Jesus, feliz, contemplando o seu discípulo, restaurado, revigorado nas suas forças íntimas. Ou seja, a vida exige isso de nós, que nós saiamos desse desencorajamento. O Evangelho nos diz assim: o desencorajamento é uma falta. Deus os recusa consolações, porque vos faltam coragem. O apoiado sobre uma fé viva, uma fé... Meire. Quem é Meire? Meire, quem é Meire? Meire. Quer falar? Lá, tá chamando você lá. Não. Quer falar aqui? Menininho lá. Não toquei. É para você atender lá o menininho que ficou lá. Ah, tá. Obrigado. De nada. A prece é um sustentáculo para a alma. Porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva, na bondade de Deus, Lacordaire. Ou seja, é de fundamental importância termos fé viva. A fé viva é esse bom ânimo. Essa vontade de vencer, de superar os desafios. Todos nós somos dotados de uma vontade desconhecida, de uma força interior descomunal. Infelizmente, nós nos envolvemos nas nossas próprias dificuldades e às vezes não enxergamos essa potência divina que nós somos. Quando acionamos a nossa vontade, o nosso bom ânimo para transformar a nossa vida, o nosso estado de espírito, o nosso estado de ânimo, tudo isso são recursos que a divina providência nos faculta, porém temos que acessá-la. Quando nós observamos esse caso de Bartolomeu, a gente vê que Jesus agiu de forma misericordiosa e nos deixando a lição para o futuro, nos dando essa possibilidade de abrir, de conversar, de externar as nossas dores, com o objetivo de refazimento. E quando nós alinhamos a nossa mente, o nosso pensamento a Deus, nós buscamos ter mais cuidado com as nossas escolhas. Porque
Há muito tempo nós caminhamos perturbando a nossa marcha para o progresso, perturbando a marcha da nossa existência. Não controlando os nossos desejos, os nossos impulsos, não fazendo uma reflexão, será que isso é necessário, é oportuno? E aí, às vezes, nos envolvemos em situações que nos deixam para baixo. A gente pensa, meu pai, não tem solução, está tão complicado, desanimamos. E nós não podemos perder a fé, a confiança em Deus, porque de todos os cantos vem sempre um recurso, vem sempre uma orientação, vem sempre uma palavra amiga, nos tirando daquela situação. Então a fé é um componente fundamental, a coragem para enfrentar esses dissabores. O momento que nós estamos atravessando é um momento de muita conturbação. As pessoas estão ansiosas, agitadas, inseguras com o futuro, com o nosso futuro. Se nós não nos apoiarmos nessa bondade divina, podemos passar por turbulências desnecessárias. Então, o aprendizado aqui com Bartolomeu é de grande valia para nós, porque ele não era o discípulo perfeito. Era um discípulo que trazia uma imagem, uma figura da realidade de muitos. De muitos. Jesus não escolheu discípulos perfeitos. Cada discípulo representa um ângulo da nossa personalidade. O Tomé não tinha fé, né? Tinha uma dificuldade no campo da fé. O Pedro negou o Cristo. Era agitado, era bronco. E a gente vê que Bartolomeu era essa figura triste. Bom trabalhador, bom operário, mas não havia avançado. E Jesus vem e dá a mão a ele, tirando daquele estado de espírito para baixo. Então, muitos de nós, às vezes, nos encontramos assim. Estamos na casa espírita, estamos trabalhando, estamos envolvidos nas tarefas, mas há uma tristeza, há uma angústia. E aqui cabe a reflexão. Será que nós estamos conseguindo extrair da doutrina espírita o consolo necessário? Como eu estou caminhando? Eu estou muito angustiado, estou muito triste, porque nós vamos ter que fazer esse trabalho de Bartolomeu. Os espíritas, nós teremos que fazer esse trabalho, porque temos a condição e os instrumentos. Mas requer de nós o esforço, o estudo, a meditação, a leitura, para ampliar a nossa visão. Ficamos anos aflitos, passando por determinada dificuldade. Aí, às vezes, conversamos com a pessoa e relatamos tudo para ela. Aí ela fala assim, você está sofrendo por isso? Faz isso, isso e isso. Aí a gente fala, meu Deus, como eu não havia pensado. Como eu não havia visto essa possibilidade. Então, precisamos ampliar a nossa capacidade de ver a vida. Buscar elementos novos. Porque senão, isso pode nos emperrar. Participamos das tarefas, estamos estudando, mas nós não conseguimos extrair o conteúdo. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Aprender a extrair o ensino da doutrina espírita em nosso benefício, em nosso conforto, na medida do possível. Porque os problemas, as questões kármicas, elas virão.
está na nossa ficha, mas temos que aprender a extrair o conteúdo consolador da doutrina. É como se nós tivéssemos ido numa festa, aí pergunta, você foi à festa? Fui. Você dançou? Não. Você comeu? Degustou alguma coisa? Não. Conheceu pessoas novas? Participou? Não. Aí então o que você fez lá? Eu fiquei parado vendo. Entrou mudo e saiu calado. Viu tudo. Mas não interagiu. Não voltou diferente. Falou, não, conheci uma pessoa boa, bacana, né? Olha, contou a história dela. Bacana. Gostei daquele rapaz. Gostei daquela moça. Foi uma prosa boa. Foi uma conversa bacana. Quantas vezes a gente vai numa festa, né? Um casamento, rever alguém e bate um papo bom, uma conversa agradável. A gente volta até mais aliviado. Aí a gente, quando pergunta, e aí, como foi a festa? Foi ótimo, nós encontrei fulano, ele teve uma história linda de vida, nos narrou. Isso é riqueza, é se abrir. E numa conversa dessa, num bate-papo desse, vem uma solução, vem uma questão que nos aflige. Temos que ser mais abertos, espontâneos, para que a vida flua, para que a vida permita agir em nosso benefício, né? O nosso tempo vai até 10, né, Márcio? Nós agradecemos essa primeira parte, né, das reflexões, e que o nosso Mestre Jesus continue nos amparando, nos inspirando no decorrer desse seminário. Agradecemos a todos e até daqui a pouco.